Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta quarta-feira que Ele tem nos concedido para estarmos aqui na Sua presença e nesta quarta-feira iniciando então uma nova etapa de exposição bíblica aqui da palavra do nosso Deus, de estudo, de alguns livros da palavra do Senhor. E a partir dessa quarta-feira, irmãos, já que nós finalizamos as cartas da prisão, nós vamos iniciar então um estudo aqui expositivo sobre os evangelhos ali que narram a vida, e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando então pelo evangelho de Mateus e indo até o evangelho ali de Lucas, Marcos e Lucas, porque o evangelho de João, se eu bem recordo, nós já expusemos uma vez ali na nossa igreja. Então nós vamos aqui então, a partir de hoje, desta primeira quarta-feira, então dando início ali, aos evangelhos, o evangelho de Mateus, nós vamos então estudar o evangelho de Mateus justamente, irmãos, a partir do capítulo de número 8. Isso porque nós já vimos até o capítulo número 7, que foi a exposição do Sermão do Monte, que nós vimos pelos domingos ali de manhã. Ok, irmãos? Então, começando hoje, então, em Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 4, nós vamos, então, ter este pontapé aqui inicial da exposição bíblica do Evangelho de Mateus. E eu espero, então, que seja bênção para a vida da igreja e que traga edificação, que traga crescimento para as nossas vidas. E justamente, irmãos, é tão importante para nós este evangelho, já que nós, repito, vimos o Sermão do Monte, então nós veremos aqui a continuidade, então, o que ocorreu após a exposição do Sermão da Montanha. Ok, irmãos? Então, Mateus capítulo 8, eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 4. Então, no capítulo 7, versículo 29, finalizou ali o Sermão do Monte. E no capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito: Ora, descendo ele, no caso Jesus Cristo, do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém, irmãos? Vamos orar então ao nosso Deus, clamando para que o Espírito Santo do Senhor esteja nos ajudando e esteja nos conduzindo no estudo da sua palavra. Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais esta quarta-feira doutrinária, clamando que Tu nos ajude, ó Deus, nesta nova sequência expositiva que nós veremos com a Tua igreja, Pai. E que, de fato, Deus, por meio dos evangelhos e aqui por meio do evangelho de Mateus, Tu possas ministrar a nós um crescimento que procede de Ti, Pai. Gera em nós, então, o conhecimento, a sabedoria necessária, Deus, e que só vem da Tua palavra. Fala conosco, Deus, por meio do Teu Espírito, usando as Sagradas Escrituras. Fala com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos. Então, irmãos, aqui iniciando a exposição do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 8, hoje versículo 1 até o versículo de número 4. Aqui, irmãos, de imediato, nós podemos já testificar aqui, irmãos, que aqui de fato é o início, como a nova condução, digamos ali, no ministério de Cristo, ela se dá logo após este momento tão ímpar na sua vida, que foi justamente a pregação do Sermão do Monte, que é tido como um dos maiores sermões ou o maior sermão pregado em toda a existência ali da humanidade, irmãos. E aqui no versículo 1, nós já podemos ver um contraponto direto nesse versículo de número 1. Por que um contraponto direto, irmãos? Porque na parte A do versículo 1 está escrito que, ora, descendo ele, Jesus, no caso ali do monte. É um contraponto direto, irmãos, lá com Mateus capítulo 5 e o versículo de número 1, que é justamente ali no princípio do Sermão do Monte,
quando está escrito que, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-las, dizendo, e eis aqui então a pregação do Sermão do Monte. É um contraponto, porque lá no capítulo 5, versículo 1, diz que ele subiu ao monte, né? Assim que ele viu as multidões. E aqui diz então, no capítulo 8, versículo 1, que ele desceu deste mesmo monte, né? E nós poderíamos apontar aqui dois motivos, então, né? Por que Jesus, então, ele desceu deste monte, né? Eu sei que é bem óbvio, mas vale aqui para a nossa reflexão. Dois motivos. O primeiro deles, ele desceu ali do monte, irmãos, para justamente viver o Sermão do Monte, né? Aquilo que ele pregou, aquilo que ele explanou, aquilo que ele ensinou, todos os direcionamentos apresentados ali por Cristo, e agora então ele iria pôr em prática, justamente descendo ali do monte, descendo da montanha. Ele ouviu, ele aprendeu, agora ele iria praticar. E em segundo lugar, irmãos, um outro motivo é que ele desceu do monte aqui justamente para acudir ali o necessitado. Ele iria praticar o Sermão do Monte justamente numa prática, numa ação que seria em favor do seu próximo, que seria em favor justamente das multidões. Ele subiu ao monte quando ele viu as multidões e ele desceu ali do monte justamente porque ele também viu as multidões. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Então, em linhas gerais, descer do monte aqui significa cair em campo para viver o sermão, para viver aquilo que foi pregado. Se ele permanecesse no monte, depois de explanado ali aquele sermão, tão lindo, tão glorioso, tão majestoso, tão revelador, se ele ali permanecesse, de nada valeria. Ele desceu do monte justamente para viver o sermão e para acudir o necessitado. Então, estudar Mateus aqui, capítulo 8 e em diante, né, todo o Evangelho de Mateus, é vermos a materialização do maior sermão já pregado. Estudarmos a partir do capítulo 8 de Mateus é nós vermos justamente o Sermão da Montanha, que foi pregado do capítulo 5 até o capítulo 7, ele se tornando em realidade através da vida de alguém. E ainda no versículo de número 1 e no versículo número 2, nós podemos ver aqui a necessidade disso, né? A necessidade, então, da materialização desse sermão na vida de alguém. Então, a grande necessidade, o porquê de ser necessário que esse sermão ganhasse vida através de alguém. No versículo de número 1, ainda, a partir da parte B, diz que grandes multidões o seguiam. E no versículo 2 diz que eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que a necessidade é porque havia ali abaixo do monte, havia uma multidão. E essa multidão era formada por necessitados. E aqui, inclusive, é citado um leproso que ali estava, né, ao pé daquele monte, aguardando por alguém que lhe socorresse. Se Jesus permanecesse sobre o monte, com todo o conhecimento ali que ele tinha, né, quando ele pregou o Sermão do Monte, de nada valeria para a vida desta multidão sedenta, para a vida desta multidão necessitada, para a vida deste leproso que lá estava embaixo, esperando justamente por Cristo Jesus. Então, vemos que a necessidade, ela existia para que, de fato, este maior sermão, ele se tornasse real através da vida de alguém. Nos dois versos seguintes, nós vamos ver, então, três condutas recorrentes aqui no Evangelho de Mateus, quiçá nos outros evangelhos também, no que narram ali a história de Cristo. São três condutas recorrentes. Primeira delas, no versículo de número 3, né? Que é justamente aqui o fato de Jesus ele operar sinais e maravilhas. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ok, irmãos?
Isso seria recorrente no ministério de Cristo, né? Ele operando sinais, ele operando maravilhas, ele operando prodígios, ele curando pessoas, né? Ele assistindo ali pessoas necessitadas e resolvendo ali os seus problemas. Isso não seria a primeira vez, né, que Jesus Cristo faria, não foi a primeira vez aqui que ele operou um sinal e uma maravilha. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 até o versículo 25, justamente o texto antes dele subir ao monte para pregar o Sermão da Montanha, ali já diz anteriormente que ele já curara enfermos, que ele já expulsara ali demônios, né? Então, que ele já operara milagres e maravilhas. Mas a partir daqui, irmãos, logo depois do Sermão do Monte, a partir do capítulo 8, essa seria a marca de Cristo a partir de então. Ele seria conhecido, de fato, como aquele homem, né, onde as multidões o acompanhavam e de necessitados para serem alimentadas, para serem curadas. E os sinais e as maravilhas fariam parte de maneira recorrente ali do ministério de Cristo, justamente buscando com isso, né, com esses milagres, testificar a sua autoridade messiânica. Havia ali uma necessidade, havia ali uma importância de que os sinais e milagres acontecessem para que testificasse ali a autoridade messiânica de Cristo, principalmente como um Salvador, né? E a outra coisa recorrente, a partir de Mateus capítulo 8, nós podemos encontrar aqui no versículo número 4, na parte A, que está escrito: disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, não é? Cristo aqui, ele deixa claro que com isso, né, com essa sua forma de agir para com aquele que recebia uma maravilha ali, uma graça da sua parte, e é recorrente isso, por muitas vezes ele vai curar pessoas, ele vai dizer, olha, não conte isso para ninguém. Então, com isso, que vai se tornar recorrente, Cristo, ele deixa claro que havia um plano. E esse plano era um plano maior, né? Esse plano, ele não deveria ser nem apressado e ele não poderia ser atrasado, né? Então, tudo ocorreria ali no tempo planejado pelo Senhor. Então, quando ele curava alguém, e esta se tornaria uma marca recorrente do seu ministério, né? Os sinais e as maravilhas, ele também pedia para que essas pessoas não divulgassem esta graça recebida. Porque havia um plano. Certamente Jesus sabia que se as pessoas tomassem conhecimento dessa sua capacidade, né, de obrar milagres e sinais, as pessoas viriam unicamente para isto e não para ouvir a sua mensagem, não para serem salvos, né? Tanto que, irmãos, lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 até o versículo 44, que é o mesmo texto, a mesma história narrada aqui em Mateus 8, de 1 a 4, lá Marcos diz que este leproso, depois de limpo, depois de curado, depois de ouvir de Jesus, não contes a ninguém, ele vai e conta, ele vai e propaga. E quando ele propaga, Marcos, ele declara que Jesus precisou sair deste lugar, sair desta cidade, e ele teve que ir para lugares a ermo. Ele precisou ir para um lugar deserto, justamente para que as pessoas não procurassem pelo motivo errado. Então, dentre esta coisa que se tornou recorrente, de ele sempre pedir para as pessoas não contarem ali dos milagres que ele estava ali obrando, né? Também seria recorrente o fato de Jesus ter isso ali divulgado e ele precisar sempre ir para um outro lugar. E a terceira coisa recorrente, a partir aqui de Mateus capítulo 8, aqui no versículo de número 4, na parte B, é a forma como Jesus sempre validaria os cerimoniais. Jesus sempre validaria ali o templo do Senhor, a caminhada no templo, né, na casa de Deus, como ele mesmo chamou, na casa de oração, né, a casa do seu Pai, e ali diante do seu povo. Porque ele diz para aquele homem, né, que era leproso anteriormente, ele diz, vai, mostra-te ao sacerdote e faz, né, a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho
ao povo. Então, isso é recorrente em Jesus. Ele honra, ele vai respeitar, né, os líderes e também as suas responsabilidades, como também o templo do Senhor, como também a casa do seu Pai, né, a casa de oração. Como nos esquecermos daquele episódio que ficou conhecido como a purificação do templo, que Jesus ele vai para o templo, o que era comum também na vida de Cristo. Ele sempre ia ao templo, ele ia para ler o texto sagrado, ele ia ali para ensinar, ele ia para o templo também para ouvir, ele ia para o templo para cultuar a Deus, né? Nós vamos encontrar isso em Cristo, essa presença dele no templo. Ele vai honrar, ele vai respeitar os líderes e as suas responsabilidades. E é interessante que o Evangelho de Mateus, né, tem por alvo justamente alcançar os judeus e justamente apresentar para os judeus o reino dos céus, o reino de Deus, né? É o evangelho que mais fala sobre o reino dos céus, que mais fala sobre o reino de Deus. Mas mesmo assim, jamais Cristo, apresentando o reino de Deus, renegou aquilo que estava constituído. Ele criticou, sim, os abusos, ele criticou sim as condutas pecaminosas, inclusive dos líderes, né, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, mas ele jamais se desfez da prática religiosa, ele jamais se desfez do templo do Senhor. Ao contrário disso, ele também foi batizado, ao contrário disso, ele honrava as festividades, os cerimoniais. Na Páscoa estava lá Cristo presente, né? Inclusive quando ocorreu ali, né, a sua morte, por exemplo, né, ele honrava ali a cerimônia, né, os cerimoniais que ocorriam no meio do povo. Então, a partir de Mateus capítulo 8, nós vamos perceber, irmãos, durante todo o evangelho de Mateus, né, essas coisas, essas condutas recorrentes ali em Cristo e ao redor dele, né? Jesus, ele ficando conhecido por operar sinais e maravilhas, né? Ele também declarando, né, deixando claro que havia um plano, havia uma estratégia, ele não poderia fugir deste projeto do Senhor, e ele curava as pessoas e dizia, não contem para ninguém, porque ele não queria, né, que as pessoas trocassem as bolas, e também ali essa conduta recorrente de Jesus sempre validar, né, o templo, sempre validar os cerimoniais ali do povo de Deus. Ok, irmãos? E aí, quais são as lições que nós podemos tirar para nós, irmãos, e que vai ser o nosso fio condutor nessa exposição aqui de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, quiçá o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Lucas? A primeira lição, irmãos, é que nós devemos ter esta mesma conduta que houve em Cristo de descermos do monte. Aqui para nós, claro, de uma forma simbólica, né? Mateus, ele faz esse convite. O Evangelho de Mateus é um convite a isto, né? Nós aprendemos no monte, nós conhecemos a mensagem do Sermão da Montanha, nós sabemos os direcionamentos de Deus, nós vivemos, digamos assim, não é? Ali no conforto da igreja, ao lado dos nossos irmãos. É um lugar maravilhoso, é um lugar gostoso de se estar, de cultuar a Deus, de glorificar a Deus, mas devemos descer do monte. Por que isto? Porque há necessitados ao pé do monte. Nós precisamos olhar para as grandes multidões. Nós precisamos atentar para os leprosos, para aqueles que precisam de Jesus, para aqueles que precisam de uma graça, para aqueles que necessitam da maior graça de todas, que é a salvação por meio do sangue de Cristo. Então nós não podemos ficar acomodados ali no nosso monte de conhecimento, de sabedoria. Temos que partir para a prática. O Sermão da Montanha veio, a palavra do Senhor veio, nos transformou para uma vida prática. Por isso, devemos descer do monte. Como Cristo fez, nós devemos fazer também. Em segundo lugar, irmãos, uma segunda lição que podemos aprender aqui e que vai ser o fio condutor na nossa vida, é que devemos exercer aquilo que nós aprendemos. O Evangelho, como eu disse, ele é um ensino de prática. Precisamos, então, cair em campo, como Jesus fez. Ele ensinou as multidões
ele pregou o Sermão do Monte, mas ele desce de lá e ele literalmente ele vai, e dobra as mangas, né? Ele vai lá, dobra as mangas e ele mete a mão na massa, ele trabalha, ele cai em campo. Então devemos exercer aquilo que nós aprendemos. E olha, irmãos, que nós já aprendemos muito, nós sabemos muito, não sabemos tudo, não chegamos lá, não somos melhores do que ninguém, mas aquilo que já temos por conhecimento, irmãos, irmãos, se nós colocássemos em prática, devemos exercer aquilo que nós aprendemos. E a terceira lição é que em todo tempo devemos fazer isto com o olho no templo. Eu vou explicar, irmãos. Nós devemos sim descer do monte. Devemos sim ir ao encontro das grandes multidões de necessitados. Devemos sim praticar, exercer aquilo que nós aprendemos, mas em todo tempo devemos fazer isto com os nossos olhos no templo do Senhor. Jamais devemos socorrer alguém por socorrer. Jamais devemos socorrer alguém para deixá-la ali, digamos, com um socorro ali de última hora, com uma coisa que ser um paliativo na vida dela. De maneira alguma, irmãos, devemos socorrer o necessitado para gerar salvação na vida dele. Se nós dermos um prato de comida, o nosso desejo deve ser, sim, saciar a fome deste ou daquela, mas acima de tudo, por meio deste prato de comida, levar a mensagem de salvação para este necessitado. É preciso, irmãos, socorrer para gerar salvação. Jesus foi lá e ele disse para aquele leproso que queria que ele ficasse limpo. O homem estava limpo, o homem estava curado, o seu problema estava resolvido, mas não o maior dos seus problemas. E Cristo disse para ele: vai lá agora, não digas para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele envia este homem curado, socorrido, justamente para o templo, para a casa do seu pai. Precisamos já atrair essa multidão de necessitados que precisam de um socorro, que precisam de uma cura, que precisam de alimento, que precisam de vestes, mas precisamos atraí-los para o templo, para a casa do Senhor. Por isso que eu digo, irmãos, vamos descer do monte, vamos exercer o que nós aprendemos, mas em todo tempo vamos fazer estas coisas, tendo os nossos olhos no templo do Senhor. Levarmos as multidões para uma caminhada com Deus. Amém, irmãos? Aprendemos muito no Sermão do Monte. Aprendemos muito. E devemos aprender ainda mais esta lição com aquele que pregou o Sermão do Monte. Que logo após pregar o Sermão do Monte, ele desceu do monte. Ele encontrou os necessitados, sempre valorizando ali a casa do Senhor, valorizando, sabe, os cerimoniais daquele povo e sempre tendo em mente que havia um plano, que havia um projeto e que foi arquitetado pelo próprio Pai. Que Deus nos use para a sua glória, para o seu louvor, irmãos. Que Deus, de fato, possa nos despertar como uma igreja e que por meio da exposição bíblica da sua palavra, ele gere em nós este conhecimento, esta sabedoria. Mas desçamos do monte, irmãos. Vamos para uma vida de prática, saindo do mundo das ideias e indo para o mundo da prática, mas sempre socorrendo os necessitados, mas levando-os para a casa do Pai, levando-os para o templo do Senhor, levando-os para uma vida em igreja, em comunidade, em corpo e corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e na próxima quarta-feira teremos então a continuidade então aqui do Evangelho de Mateus e que por meio deste Evangelho o Senhor esteja falando ao coração da sua igreja. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela exposição bíblica de Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Que o Senhor inicie ou continue esta obra na nossa vida, nos nossos corações. Somando com tudo que nós ouvimos e aprendemos até aqui, Senhor, através do Evangelho de João, através
do livro de Atos, através, ó Deus, das cartas da prisão, Senhor, que Tu continues falando conosco, Deus, por meio de todas essas exposições, ensinamentos que nós ouvimos, através do Sermão do Monte, que nós já aprendemos, e que seja agora através da exposição dos Evangelhos. Fala conosco por meio da vida de Cristo Jesus, por meio do Seu exemplo, gerando em nós o crescimento que procede de Ti, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer e carecemos muito do Teu Espírito Santo para entendermos, compreendermos as Sagradas Escrituras. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.